No caso de desencarne por suicídio, escrever ao lado do nome a palavra suicídio. E se a pessoa tiver ideias suicidas, colocar na caixinha de irradiação o nome da pessoa e colocar ao lado do nome essa informação, ideias suicidas ou tentativa de suicídio. Nós temos um trabalho especial para esses nossos irmãos. Temos também um atendimento fraterno ao final da reunião. Quem quiser conversar, se orientar, desabafar, é só chegar aqui à mesa que nós encaminharemos aos médios responsáveis a esse trabalho. Estamos sempre precisando de alimentos não perecíveis para confeccionar a nossa cesta básica e também fazer os alimentos para os nossos irmãos em situação de rua. Nesse momento, estamos precisando mais um pouquinho de leite em pó integral. Quem puder ajudar, nós agradecemos. Lembramos também a todos que estão chegando à casa pela primeira vez que em todas as reuniões públicas nós temos evangelização infantil. Mas as evangelizações juvenis só acontecem quarta à tarde, aliás, quarta à noite e sábado à noite, tá? Então, evangelização juvenil, infanto-juvenil, é quarta à noite e sábado à noite. Traga suas crianças e jovens para relembrar os ensinamentos de Jesus. Convidamos a todos para o nosso rodízio de caldos. Acontecerá no dia 18, das 12 às 16 horas. Será na rua Urutim, número 90, aqui na Penha Circular. Os convites já estão à venda, tá? É só procurar a Dona Terezinha ou a Fátima. Pedimos aos frequentadores para que incluam na prece as orações, né? Incluam nossas preces pelos governantes e os governantes de todas as nações, né? Para que podemos contribuir com os bons espíritos para a boa intuição, né, desses que estão à frente dos nossos governos. Incluir também a prece pela obra que está sendo realizada aqui no SEIC. E, por fim, pedimos para não usar aqui o subsolo para alimentação ou uso de celular. Desde já agradecemos. Vamos, então, ler a nossa página. É uma página de Odilon Fernandes, que se intitula A Um e a Outro. Paulo, em suas epístolas aos Coríntios, revela-se profundo conhecedor da mediunidade que, aos tempos do Evangelho nascente, era panágio dos cristãos, os quais, em suas reuniões, recebiam palavra daqueles que os haviam antecedido nos caminhos do além-túmulo. Ele mesmo, portador de várias faculdades medianímicas, instruía os companheiros no exercício de seus carismas para que deles soubessem obter o máximo proveito. Afirmava que a mediunidade em si é o mesmo sentido em todos, manifestando-se, porém, em cada um de acordo com as suas possibilidades, à semelhança da luz, nos variados matizes em que se revela. Convencionou-se dar mais ênfase ao trabalho do médium, escritor ou pintor. Todavia, perante o mundo espiritual, toda mediunidade exercida com responsabilidade é igualmente valorizada. Aliás, melhor que seja anônimo o médium passista no atendimento sincero às dores do próximo, do que conhecido psicógrafo personalista distante do sofrimento alheio. Precisamos aqui ressaltar o valor do médium que assoma à tribuna da casa espírita, detendo-se com os seus frequentadores na interpretação da palavra divina. A rigor, é ele que, com suas colocações judiciosas, abre as mentes, tornando-as mais receptivas à verdade. Em seu abençoado apostolado, é também médio de inexcedível valor, quem se consagra ao ministério da evangelização infantil, que, diga-se de passagem, está à mercê dos dirigentes espíritas maiores cuidados. Ainda não se define o valor do medianeiro que aplica os seus talentos na orientação dos jovens, sem que, para tanto, necessite recorrer a nenhuma forma ostensiva de mediunidade, procurando unicamente influenciá-los com os seus exemplos de caráter na vivência dos postulados espíritas. Médios de múltiplas faculdades que, no entanto, não se manifestam de forma definida aos olhos deste ou daquele,
é o dirigente espírita que se assoberba para que as atividades da instituição que orienta continuem sendo cumpridas, arcando não raro com um ônus espiritual que muitos confrades estão longe de avaliar. É importante que o espírita, ele mesmo, valorize o trabalho que esteja sob sua responsabilidade, sem que se deprecie em suas funções, unicamente porque não esteja no exercício específico desta ou daquela mediunidade. Se sempre se fez indispensável combater o tabu existente contra os médios, igualmente se faz necessário agora acabar com o tabu a favor dos médios, do tabu que praticamente os promove a condição de infalíveis oráculos ou de hierofantes da doutrina. Cooperemos com o medianeiro em luta, porque para ele não é nada fácil perseverar apesar de si mesmo, tendo que exercer o ministério sagrado com os pés atolados na lama. Saibamos auxiliá-lo, porquanto, sem apoio, de fato, ele pouco conseguirá produzir, mas não o cerquemos com as deferências que terminem por fazê-lo crer-se o que efetivamente ele não é. Conhecemos médios que, tidos por expoente do movimento, não passam de companheiros que espiritualmente oscilam entre a sombra e a luz. Capazes de grandes feitos, igualmente o são de atos medíocres. Canais receptivos da inspiração superior, por incrível que pareça, conseguem, ao mesmo tempo, ser intérpretes das paixões nas quais ainda se comprazem, servindo-se de pasto para os desencarnados que lhes vampirizam as energias. As nossas palavras não objetivam senão alertar para o estudo de indigência espiritual em que os homens vivem na Terra, orbe, sem dúvida, onde se congregam espíritos que somente agora abandonam a sua condição larvária, lentamente ascendendo na direção da luz. Sem que desejemos nos exceder em nossas condições, interpretemos ainda a assertiva de Paulo aos Coríntios, no sentido de que é perfeitamente possível que o mesmo espírito opere de maneira diferente, através de instrumentos diferentes, por exemplo, escrevendo por um e curando por outro, valendo-se, é claro, do polimorfismo de suas aptidões. Apenas no sentido de clarear um pouco mais o que afirmamos, é lógico que quem não consiga empreender determinada viagem de avião, o faça de automóvel, de locomotiva ou de carroça, de acordo com o veículo que tenha à disposição. Odilon Fernandes. Vamos unir então nossos pensamentos para a prece inicial. Senhor Jesus, querido amado Mestre, querido irmão Clarencio, mais uma vez nos encontramos, Senhor, pedindo a todos vós o apoio, a sustentação para esse momento de estudos. Envolva, Senhor, a nossa Alice, que fará a sua exposição, envolva a Regina, que fará a sustentação do momento do passe, e que todos nós, Senhor, possamos estar com as mentes abertas para a compreensão e a apreensão desses ensinamentos, trazidos por Allan Kardec, trazidos por essa espiritualidade amiga, através de Allan Kardec. Que possamos então, Senhor, com os corações agradecidos pela oportunidade de esclarecimento, pedimos a todos vós a permissão que possamos dar por iniciada a nossa reunião de estudos e passes desta tarde. Graças a Deus. Nas tardes de segunda-feira, nós estudamos o livro O Céu e o Inferno. Nós estamos na segunda parte, no capítulo 4, que nos fala sobre os espíritos sofredores. A lição de hoje, o estudo de hoje, será sobre a comunicação de Pascoal Lavique, que se deu em Havre, a 9 de agosto de 1863. Eu vou ler só um pedacinho para que a nossa irmã Alice possa fazer o seu estudo. Este espírito veio comunicar-se espontaneamente, sem que o médium tivesse conhecido quando vivo, mesmo de nome. O jornal do Havre, em 11 de agosto de 1863,
continha o seguinte artigo sobre a desencarnação de Pascoal Levique, do qual o médium não podia ter conhecimento. Anunciamos que foi encontrado, no dia 6 deste mês, um resto de cadáver encalhado entre Breville e Lavère. A cabeça, os braços e os bustos foram arrancados. Entretanto, sua identidade pôde ser constatada pelos sapatos ainda presos aos pés. Reconheceu-se assim que era o corpo do pescador Lavique, que morreu no dia 11 de dezembro, a bordo do barco Lalerte, arrebatado diante de Trouville por uma grande onda. Lavique tinha 49 anos e nasceu em Calais. Foi a viúva do defunto que constatou sua identidade. Passamos então a palavra a Alice, que Jesus a abençoe. Boa tarde a todos. Oi, oi. Oi. Tá ligado. Boa tarde. Vê quem tá ligado. Ligado. Boa tarde. Viu? Boa tarde a todos. Probleminhas técnicos, como sempre. Então, que nossas primeiras palavras possam ser de agradecimento sempre. Agradecermos a bendita oportunidade de aqui estarmos reencarnados e nesta reencarnação estarmos aqui, numa casa espírita, numa casa séria, numa casa que nos ajuda através dos estudos, que eles nos trazem o conhecimento e nos consolam, nos instruindo. Que nós possamos sempre ser gratos por tudo. E que Deus possa nos envolver no seu imenso amor na tarde de hoje. E que Jesus possa nos envolver também com a sua luz, iluminando os nossos pensamentos e pacificando os nossos corações, para que hoje aqui possamos estudar e ter o entendimento diante dessa lição da tarde de hoje. Nós, como a irmã falou no início, estamos estudando o livro Céu e Inferno. E a gente sempre faz um comentáriozinho sobre o livro em si. Porque esse livro, Céu e Inferno, ele é, podemos dizer, né, que é um livro de autoajuda, né? Que não é só o céu e o inferno. Na verdade, a codificação inteira são livros de autoajuda. Só que o céu e o inferno, em particular, nos traz a informação do além-túmulo. Porque aqui entre nós ouvimos muitos irmãos nossos encarnados que não têm a informação que nós temos, por isso no início a gente agradece. Que eles dizem, ninguém voltou para dizer que há do outro lado. E aqui a gente já pensa ao contrário, porque voltaram. Eles voltaram, nos deram informações exatas, né? E nós hoje, né, com essa oportunidade que aqui temos que abraçar essa oportunidade bendita, né? E podermos, com tanta informação, não precisar passar por muitas situações. Por isso que nós devemos ser muito gratos. Bem, céu e o inferno, ou justiça divina. Esse é o título. Bem, céu e o inferno são estágios da consciência. Justiça divina são as leis de causa e efeito. Céu e inferno são angústias
existenciais. Justiça divina é o processo de crescimento. Onde nós estamos? No céu e o inferno ou na justiça divina? Mas só se preocupa com tudo isso quem já tem o ganho da consciência. E nós podemos dizer que somos um desses. Nós já temos a consciência, então nós já podemos nos encontrar em uma desses estados. Minha vida se baseia céu e inferno ou na justiça divina? Essa resposta é individual. Mas como viver tudo isso? A pergunta é: para que estamos aqui? Alguém já se fez essa pergunta? Para que estamos aqui? Alguém teve a curiosidade de responder? Estamos aqui porque nós, criaturas, buscamos o Criador. Já temos o porquê. Sabendo o porquê, já fica muito mais fácil de entender, de saber como. Eu já sei por que estou aqui, então o como já é muito mais fácil. Eu fazer tudo isso. Porque nós, infelizmente, nessa nossa caminhada de espíritos que somos, nos perdemos da paternidade divina. Essa que é a verdade, infelizmente. E daí estamos nessa busca incessante. A nossa busca pela felicidade é a busca pela paternidade de Deus. Nós, quando chegamos aqui, reencarnamos, nós esquecemos de que somos filhos de Deus. Quando fazem uma pergunta para nós, quando perguntam assim: quem é você? O que cada um responde? Eu sou enfermeira, eu sou mãe, eu sou motorista, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou chata, eu sou rabugenta. E a gente inventa N denominações. Mas, na verdade, nós não somos isso que estamos aqui. Nós estamos pai, mãe, filhos, estamos nas profissões adequadas a cada um de nós. Nós não somos. E aí nós nos esquecemos. Somos filhos de Deus, espíritos criados por Deus. É nessa busca incessante que nós vivemos. Joana de Ângeles nos diz que todos nós, sem exceção, ninguém aqui é melhor do que ninguém, mas em graus diferentes, mas todos nós somos infratores das leis divinas. Daí o retorno doloroso. Mas hoje já podemos fazer esse retorno consciente. Nós já temos essa consciência. E com essa consciência buscamos aliviar as nossas dores. E aqui na Casa Espírita a gente consegue encontrar bastante isso. Porque tendo o entendimento das leis divinas, nós aprendemos de que não existe injustiça. Estamos cada um
no melhor momento de nossas vidas encarnados aqui na Terra. Esse é o melhor momento de cada um de nós. Então, aproveitemos cada momento desse. Bem, estamos estudando espíritos sofredores. E o que é um sofredor? Sofredor é aquele que não cumpre as leis divinas. É aquele que está perdido. Não sabe o que está acontecendo consigo mesmo. Pois está lá no Livro dos Espíritos, só é infeliz aquele que se afasta da lei de Deus. E aqui, em nossos estudos de hoje, né, estudando espíritos sofredores, né, esse sofredor que nós vamos estudar, ele está mais para a ignorância do que para o mal. É sofredor por causa do tamanho da ignorância, né? Propriamente dito, não é o mal. Para nós não ficarmos julgando. Eu acho isso muito importante. Quando alguém aqui está falando a respeito das comunicações, de qualquer condição de espírito, qualquer uma, sofredor, mediano, suicida, seja lá qual for a condição dele, a gente tem que ter esse cuidado de não julgar a condição dele, tá? Porque o sofrimento nada mais é do que o resultado de escolhas equivocadas. Qual de nós aqui pode jogar a primeira pedra? Qual de nós aqui pode dizer que nunca fez uma escolha equivocada? Por isso que muitos de nós ainda nos encontramos em sofrimento. Bem, a comunicação desse irmão Pascal Lavic, ela é bem curta. Ela é só uma página e meia. Às vezes a gente vê aqui comunicações enormes, né? Mas a gente tem que se preocupar, não é com a quantidade de palavras e da mensagem que aqui está. Nós vamos nos preocupar com a qualidade da mensagem, tá? Que é riquíssima, por sinal, né? E só uma observação, antes de nós começarmos o estudo em si. Quando nós formos ler as suas mensagens, nós vamos observar que Lavic, ele falou 9 vezes a palavra Deus. Ela é muito curta, são só basicamente 2 mensagens. Mas nela está ele se referindo a Deus por 9 vezes. E essas 9 vezes ele fala de Deus no seu amor, na sua misericórdia, na sua bondade, na sua piedade, na sua justiça e na sua permissão. Isso que ele fez ao dar essa comunicação, né, falando em Deus por 9 vezes, foi a aceitação da paternidade divina. Ele conseguiu se perceber filho de Deus nesse momento, né? Ele conseguiu se identificar com Deus, que é, às vezes, um grande problema de alguns de nós, como eu falei lá no início. E uma outra observação interessante, que quando ele fala em prece, oração, ele fala 6 vezes. São 6 vezes que ele fala, que ele menciona a palavra prece,
Conforme depois nós vamos lendo, vocês vão observar. É claro que não vai dar para contar, por isso que eu fiz essa observação antes, né? Por que a prece? Ele falou, porque hoje nós somos resultados das orações de alguém. Nós já paramos para pensar nisso? Ele tanto pede por prece por causa disso. Hoje nós somos o resultado das preces de alguém. Por isso que nós sempre devemos orar uns pelos outros. Por isso que nós não podemos desistir, porque alguém um dia não desistiu de nós. Temos noção do quanto nós damos trabalho para a espiritualidade, para os nossos guias, para os nossos anjos da guarda, para estarmos aqui hoje? Se algum de vocês não estuda a doutrina espírita, estejam convidados a estudar. Porque através do estudo nós vamos compreender exatamente todo esse trabalho que tem do outro lado para estarmos aqui hoje e valorizarmos mais esse momento, essa encarnação. Então, como foi lido, o nosso irmão Lavique morreu, né, o corpo morreu, ele desencarnou em 11 de dezembro de 1862. A sua primeira comunicação, o corpo dele foi encontrado dia 6 de agosto, porém, ele ficou desaparecido 8 meses. Sua primeira comunicação foi no dia 9 de agosto. A segunda comunicação foi no dia 12 de agosto. Tá bom? E vamos ler a sua primeira comunicação e vamos estudá-la. Ele nos diz assim: creio na bondade de Deus, que aceitará por misericórdia o meu pobre espírito. Eu sofri muito, e meu corpo morreu no mar. Aqui nós vamos fazer a observação de como que nós nos encontramos. Ele falou meu corpo e meu espírito. Ele ainda não consegue saber quem ele é. Porque nós precisamos compreender que é eu, espírito, e meu corpo. Nós vamos ver bastante ele falar assim, meu corpo. E ele sofreu muito diante da morte. E eu trouxe aqui para a gente poder estudar sobre o sofrimento, o livro de Joana de Ângeles, Plenitude. Ela tem lições completas sobre sofrimento. Ela só fala basicamente sobre o sofrimento. São 14 lições e 9 delas são sobre o sofrimento. Ela analisa o sofrimento, ela dá a origem do sofrimento, a cessação do sofrimento, o caminho para a cessação do sofrimento, motivos de sofrimento, o sofrimento diante da morte, sofrimento além do túmulo e a libertação do sofrimento. É sofrimento demais, né? Mas aqui a gente vai sair conhecedor do que é o sofrimento. Não é verdade? E aqui quando ele fala que sofreu diante a morte, é claro que eu não vou ler o livro todo, né, mas eu vou ler só um pedacinho, né, para a gente poder ter noção do que ele está falando, né? E Joana de Ângeles diz para a gente assim, ó: a aceitação do sofrimento é o passo decisivo para a libertação dele, enquanto que a rebeldia produz efeitos totalmente contrário.
E ela continua: a preparação conveniente para enfrentar a morte faculta uma aceitação do seu fatalismo e, portanto, uma diminuição do sofrimento. Qual de nós se prepara para esse momento? É o que Joana diz aqui para a gente. Nos prepararmos para o momento do desenlace. Qual de nós faz esse trabalho interior? Porque esse trabalho é interior e individual. Mas ela nos diz que se nós nos prepararmos, o sofrimento não será tão grande. Haverá uma certa perturbação que a espiritualidade diz que acontece, mas sofrimento em si não haverá. E ela continua: a morte é inevitável. Quem aqui que não sabia que ia morrer? Agora já sabe. A morte é inevitável. E o sofrimento que ela resulta somente de má interpretação dos objetivos da vida. Então, a gente só tem esse sofrimento porque a gente interpreta mal a vida. Qual é o objetivo da nossa vida? Como estamos vivendo? É só isso o que precisamos entender. E vamos continuar. Ele continua: meu espírito esteve sempre ligado ao corpo e durante muito tempo permaneceu errante sobre as ondas. O que é errante? Errante aqui não é porque errou, não. Aí eu trouxe Leon Denis, que fala um capítulo somente sobre a erraticidade, né? O livro é Depois da Morte. E ele nos fala para a gente o que é um espírito errante. Assim ele fala, uma vida os espíritos que não puderem vencer as suas paixões levam uma vida errante. Nômade. O que é vida errante? É o que não tem residência fixa. Vida errante é aquele que não tem uma residência física. E o nômade são aqueles que vivem, né, mudando de lugar o tempo todo. Então, é essa situação em que ele se encontrava, espírito errante, né? E aí, Leon Denis continua: que sem ser por causa de sofrimento, deixa-o inquietos. O que ele quis dizer para a gente assim? Que não é por ser errante que ele sofre, ele fica inquieto. É a outra causa que ele traz que faz com que ele se torne errante. Não é isso que causa o sofrimento em si, tá? E aí ele continua: eis o que se chama erraticidade. Essa é a condição da maioria dos espíritos que vivem na terra, espíritos nem bons e nem maus, mas fracos e inclinados às coisas materiais. São espíritos, infelizmente, que não sabem o que querem. Por isso que a importância para que nós nos situemos, saber o que queremos, o que estamos fazendo de fato. E ele continua. Aí ele fala assim: Deus. Só que essa comunicação foi interrompida nesse dia. A comunicação continuou no dia 10. Deus teve a bondade de permitir que as preces daqueles que eu deixei na terra me tirassem do estado de perturbação e de incerteza em que meu espírito estava mergulhado. Então ele falou que a prece foi que conseguiu tirar ele daquele momento de perturbação. Vamos ver
Evangelho segundo o Espiritismo, a importância da prece para esses espíritos. Está lá no capítulo 27, Pedi e obtereis. E foi feito, e é sobre assim, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. É do item 18. E ele nos diz assim: a prece é implorada pelos espíritos sofredores. Ela lhes é útil, porque, ao verem que se pensam neles, sentem-se menos abandonados, são menos infelizes. A prece, porém, tem sobre eles uma ação mais direta. Reanima-lhes a coragem, provoca-lhe o desejo de se elevarem pelo arrependimento, pela reparação, e pode desviá-lo do pensamento do mal. É nesse sentido que a prece não só consegue aliviar, como abreviar os seus sofrimentos. Esse é o valor da prece. É por isso que a Casa Espírita valoriza por demais a prece. Nós temos trabalhos aqui para preces para desencarnados, porque muitos de nossos irmãos são esquecidos ao desencarnar, dependendo das suas crenças. Mas também essas preces é independente de crença, porque não é só a nossa prece que é boa. Independente de crença, as preces chegam até eles, tá? E continuando, eles me aguardaram durante muito tempo e puderam encontrar o meu corpo. Agora ele repousa, e meu espírito desligado, como desgosto, vê as faltas cometidas, consumada a prova. Então, esse nosso irmão ficou perdido no mar por 8 meses, mas isso era a prova dele. E nós precisamos ter a compreensão de que nossas provas, por mais difíceis que sejam, elas podem ser abreviadas, elas podem ser aliviadas. E isso vai depender de nossa conduta. Esse nosso irmão foi socorrido através da prece de outros. Ele aqui na sua comunicação, ele em momento algum disse, eu não sei, não vamos julgar, né, porque ele não disse, que ele fez uma prece a Deus. Ele aqui não falou. Mas, depois que ele foi socorrido pela prece de outros, ele foi muito grato por isso. Portanto, podia ser qualquer um de nós pode desencarnar e, ao desencarnar, passar por uma grande prova. As provas não são só aqui encarnadas, não. Existem provas também ao desencarnar. Por isso, precisamos nos preparar para esse momento. E ele continuou: Deus julga com justiça e a sua bondade se estende sobre os arrependidos. Então, ele aqui consegue enxergar a bondade de Deus e a justiça de Deus. E ele já está se arrependendo dos seus atos, das suas falhas de quando encarnados, né? Mas só que nós precisamos ter muito cuidado quando nós nos arrependermos de nossas faltas. É necessário reconhecer, se arrepender, ter remorso para reparar? Sim, o caminho é esse. Mas o cuidado que devemos ter é com a culpa. Porque querer arrancar as paixões é isso que gera culpa. Porque independente dos erros e dos equívocos que venhamos a ter cometidos, eles já são nossos. É conquista nossa. E se nós quisermos arrancá-los, isso gera culpa. Nós precisamos aprender a transformar. Esse é o processo. Esse é o pulo do gato.
Quando nós nos vemos devedores da lei, aí a gente se acha culpado, sujo, eu não mereço isso, eu não mereço... Não. Deus não condena ninguém, não culpa ninguém, Ele não coloca ninguém de castigo. A lei de Deus é educadora. Ele vem, Ele permite que nós reencarnemos para nos reeducarmos. Porque em algum momento, lá atrás, em outras existências, cometemos falhas, equívocos diante da lei. E aí nós retornamos para repararmos com a lei. Não sou devedora dela, nem do fulano que ficou lá atrás. Eu devo a lei. Eu reparo com a lei. E isso é educar-me. Se eu tenho um gosto muito grande, por exemplo, se eu gostava de falar muito, esse é um exemplo, não estou dizendo que eu sei que é isso não. Longe de mim, eu nem sei o que eu fiz, nem quero saber. Vamos dar um exemplo, que lá eu falava muito mal do Evangelho, conduzi mal os pensamentos de outras pessoas, eu conduzi as pessoas a se arruinarem. É meu, eu vou fazer o que com isso? Mas eu não tenho essa conquista de conduzir pensamentos. Então, peraí, vou pegar isso e vou reverter nessa. Então, hoje, eu vou conduzir pensamentos para o bem, para a autoestima, para elevar as criaturas, conduzi-las elas a Deus. Levar o Evangelho de Jesus, é sobre isso que a gente fala. Reverter as situações. E isso é em qualquer uma delas, qualquer uma. Que nós hoje façamos o nosso melhor. E ele continua. Se durante muito tempo meu espírito ficou errante com o meu corpo, é porque tinha que sofrer as consequências dos seus erros. Viu? Ele agora está se reconhecendo. E aqui nesse pedacinho, é como se ele estivesse nos dando um conselho. Segue o caminho reto. Se desejais que Deus retire rapidamente vosso espírito do vosso envoltório. Vivei no amor de Deus. Orai. E a morte, tão horrível para tantos, será suave para vós, pois sabeis a vida que vos espera. Ele nos dá um conselho e ele nos permite que a gente tenha esse conhecimento. Porque ele está mesmo falando aqui para a gente. Ele trazendo esse conhecimento, nós já sabemos a vida que nos espera. E aqui Joana de Ângeles, traz para a gente, quando ele fala para a gente assim, vivei no amor de Deus. Por que ele fala vivei no amor de Deus? Joana diz para a gente assim. Pode-se dizer, portanto, que a sua presença, que é a presença do sofrimento, resulta do distanciamento do amor, que lhe é o grande e eficaz antídoto. Interdependentes, o sofrimento e o amor são um mecanismo de evolução. Quando um se afasta, o outro se apresenta. Por isso que ele pede para que nós vivamos no amor de Deus. Porque ele já sabe, se afastando do amor de Deus, vem o sofrimento. Mas olha que legal que Joana nos diz. Tanto o sofrimento quanto o amor são mecanismos de evolução. De quem é a escolha? Nossa. E nós hoje podemos ter o merecimento
de ter esse conhecimento para podermos fazer a melhor escolha. Podemos dizer até que só vai sair daqui, só vai sofrer quem quer. Por isso que nós precisamos saber o que queremos. Os espíritos até falam isso para nós. Nós temos esse sério defeito. Nós não sabemos o que queremos. Ora a gente quer uma coisa, ora a gente quer outra. A gente pode ver até pela vida de encarnado. A gente às vezes não sabe muito bem o que quer. Nós somos seres ainda muito indecisos. Nós estamos em cima do muro e a gente não pode ficar mais em cima do muro. A gente tem que fazer uma decisão, fazer uma escolha. E isso para o nosso próprio bem. E ele continua. Eu sucumbi no mar. E por muito tempo me esperaram. Esse desaparecimento também não foi só prova para ele, espírito. Foi prova para a família também. Imaginemos a dor dos familiares daqueles nossos amados que desaparecem. Então, por isso que ele fala aqui, do que a família esperou por eles. Na verdade, quando a gente ama, a gente está sempre esperando, né? A gente não desiste daqueles que a gente ama, né? Mas é muita dor também. Não poder me desligar de meu corpo era para mim uma prova terrível. Eis porque tenho necessidade das vossas preces, de vós que entrastes na crença que salva, de vós que podeis rogar por mim ao Deus justo. Eu me arrependo e espero que Ele se digne me perdoar. Foi no dia 6 de agosto que o meu corpo foi encontrado. Eu era um pobre marinheiro e morri há muito tempo. E ele termina: orai por mim. Porque quando nós oramos por alguém, né, nós estamos fazendo uma grande caridade. Caridade maior é quando nós oramos por um desconhecido. Orar por quem nós amamos é fácil. Orar por um desconhecido é que é difícil. E orar por um desconhecido infrator. Já pensamos nisso? Naqueles nossos irmãos que ainda estão cometendo crimes? Oremos por eles. Eles necessitam muito das nossas orações. Muito, muito mais do que qualquer um de nós possa imaginar. Nós que estamos aqui encarnados esquecemos. Mas quando estamos desencarnados, a dor, ela é multiplicada milhões de vezes. Nós não temos a noção, porque estamos aqui no corpo. Mas lá do outro lado, desencarnado, a dor é imensa. E através das preces, de fato, podemos abreviar as suas dores e as suas provas, tá? E ele continua, né, com a sua comunicação. No dia 12 de agosto, como se falasse desse acontecimento no centro, onde esse espírito havia se manifestado pela primeira vez. Ele se comunicou de novo espontaneamente. Sou realmente Pascal e tenho necessidade das vossas preces. Viram porque eu falei das preces? Ele torna a pedir.
Nessas últimas palavras dele, existe muita dor. Podeis me fazer o bem, porque a prova que sofri foi terrível. A separação entre meu corpo e meu espírito só se realizou quando reconheci as minhas faltas. E depois não me desligava dele inteiramente. Ele o seguia sobre o mar, que o havia engolido. Rogai, pois, a Deus para me perdoar. Pede que ele me dê o repouso. Pede, eu vos suplico, que esse terrível fim de uma existência terrestre infeliz seja para vós um ensinamento bem grande. Deveis pensar na vida futura e não deixar de pedir a Deus a sua misericórdia. Orai por mim. Preciso que Deus tenha piedade de mim. Infelizmente, muitos de nós, vive a vida como se não houvesse amanhã. E isso não é uma coisa muito boa. Sabemos da importância do presente, de viver o dia de hoje, sabemos. Porque viver no dia de amanhã é se tornar ansioso. Mas só que nós precisamos equilibrar tudo isso. Porque é o que ele diz para nós aqui. Precisamos pensar na vida futura. Nós precisamos compreender, de fato, que nós somos espíritos. E a vida, na verdade, é uma só. Uma, que é a vida do espírito. A vida futura que ele quer dizer aqui é podermos melhorar a nossa situação de outras existências. Estarmos realmente, de fato, atento às necessidades que nos chegam. Eu não me canso de falar aqui. A maioria de nós encarnados na Terra se encontra desavisados. Viver por viver, é isso. Viver a vida como se não tivesse amanhã, é o viver por viver. Pensar no futuro, realizar boas escolhas. Fazer o melhor hoje, para que amanhã eu venha a colher o melhor. Já que hoje não está muito legal, né? Mas isso tudo só depende de cada um de nós. Precisamos ter essa compreensão de fato, né? E Joana vem nos dizendo aqui que é o que todos nós queremos. Todos nós queremos cessar o sofrimento. Ela vem com um capítulo, é enorme esse capítulo, que fala para a gente sobre os caminhos para a cessação do sofrimento. É enorme. Mas aí eu só vou ler o finalzinho que ela nos fala. Depois de termos feito essa caminhada, de termos absorvido todas essas dicas que aqui foram feitas, vamos chegar a isso aqui, ó. Já não necessita da dor para alcançar metas, pois o amor lhe constitui a razão única do existir, uma sintonia com o pensamento divino, que o atrai cada vez com mais vigor para a meta final.
não necessita da dor para alcançar as metas. É isso que todos nós almejamos. Não necessitar mais da dor. Porque Joana diz para a gente que o sofrimento é a exteriorização da dor. Ainda é necessário a dor nesse momento em que nós vivemos? A espiritualidade diz para a gente que a dor, ela é abençoada em nossas vidas. Porque é através da dor que nós nos movemos. Porque muitos de nós, se não fosse a dor, não faríamos nada. Essa que é a verdade. Mas, apesar da dor, é necessário tanto sofrimento? Joana também diz para a gente assim, que a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. É a valorização que eu estou dando à dor. Eu posso ter a dor em minha vida, ainda terei, todos nós teremos. Como eu disse, ela é necessária, mas a valorização dela é que faz exteriorizar e dar dimensão a esse sofrimento. Tanto é que muitos de nós conhecem, eu não sei nem se é alguns de nós, que viram, ai minha vida, ai meu Deus, haja sofrimento. Uma lamúria e uma reclamação constante. Essa exterioriza bastante dor. Nós podemos sentir a dor e não exteriorizá-la dessa forma. Transformar a dor em instrumento de evolução. É isso que nós precisamos aprender. Abençoar a dor, compreender o porquê ela chega e trabalhar com ela. É difícil? É, mas não é impossível. E Joana diz para a gente também que não é difícil, é trabalhoso. E muitos de nós não querem ter trabalho. Olha o trabalho que a gente está tendo aqui. Nós temos noção de como a espiritualidade está trabalhando em torno de nós para nos melhorarmos, nos ajudarmos? Nós temos essa noção desse trabalho? Olha bem, não é valorizando dimensão, olha o trabalho que cada um que aqui vem falar tem de estudar para poder passar um ensinamento. É trabalho. Foi fácil? Foi trabalhoso. Não foi difícil, foi trabalhoso. Porque aí fica assim, né? Família grande, né? Aí um filho escuta uma música, outro escuta outra, outro fala que está com fome, outro fala que está... Fala, meu Deus, que hora que eu vou parar para estudar? Mas eu tenho que querer. E isso aí, tudo na nossa vida. Em tudo. Saiamos daqui hoje entendendo que em tudo na nossa vida requer trabalho. O processo de evolução é trabalhoso, não é difícil. Bem, e eu preciso fazer uma pergunta, só para poder encerrar. Qual foi o ensinamento que Pascal nos trouxe? Porque tudo que aqui alguém traz, fica um ensinamento. E qual foi o ensinamento dele? E eu encontrei a resposta. Nós não podemos viver de achismo na casa espírita. É por isso que eu trouxe os livros. A resposta está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 5, que não há de ser por acaso, porque é bem-aventurados os aflitos. Porque quem sofre se encontra aflito, né? E lá no item 31, nos diz assim. A pergunta é grande, mas eu vou só me deter no finalzinho da pergunta, tá? Quem tiver a curiosidade e quiser aprender mais, vão lá buscar. E é feita uma pergunta, que é São Luís que responde.
que é sobre o proveito dos sofrimentos para os outros. Nós tiramos proveito do sofrimento desse irmão, né? Proveito do sofrimento dos outros. Aí foi perguntado a São Luís assim: podem eles tornar seus sofrimentos proveitosos para outras pessoas? São Luís nos responde: sim. Podem ser proveitosos material e moralmente. Material, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que se impõem, constituem para o bem-estar material de seus semelhantes, e moralmente, pelo exemplo que dão de submissão à vontade de Deus. Esse foi o maior exemplo que nós tivemos aqui hoje. Submissão à vontade de Deus. Tanto é que eu contei, foram 9 vezes mencionado Deus. Isso é o reconhecimento da paternidade divina. Então, meus irmãos, que nós possamos, na tarde de hoje, levar conosco esse entendimento. Somos filhos de Deus. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe nossos esforços na nossa evolução em que aqui nos encontramos encarnados. Que Jesus possa iluminar sempre os nossos pensamentos e pacificar todas as nossas emoções. Tá bom, meus queridos? Muito obrigada. Obrigada, Alice, pelas suas palavras. Que Jesus abençoe. Vamos para a segunda parte da nossa reunião, que é o momento dos passes. A nossa Regina fará o comentário do Evangelho, o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Os itens são de 1 a 4. Vamos ler apenas o 3 e parte do 4. Deixaremos para casa o dever de ler o restante. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. O reino dos céus é comparado a um rei que quis fazer as contas com seus servos. E tendo começado a fazê-lo, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como eles não tinham meios de lhe pagar, mandou o Senhor que fossem vendidos a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele tinha para saldar a sua dívida. O servo, porém, lançando-lhe aos pés do Senhor, lhe suplicava: Senhor, tenha um pouco de paciência, e eu lhe pagarei tudo. Então o Senhor, compadecido do seu servo, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Mas esse servo, mal acabara de sair, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas, e agarrando-o pelo pescoço, o sufocava, dizendo: paga-me tu que me deves. E o seu companheiro, lançando-lhe-se aos seus pés, lhe suplicava, dizendo: tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas ele não quis escutá-lo, retirou-se e fez com que o prendessem até que ele pagasse o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos e foram comunicar ao seu senhor tudo o que tinha acontecido. Então o senhor, chamando o servo à sua presença, lhe diz: servo mau, eu te perdoei tudo o que me devias, porque me imploraste, porquanto tu devias ter piedade do teu companheiro, como eu tive de ti. E o Senhor, cheio de cólera, entregou-o aos algozes até que pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai, que está nos céus, vos tratará, se cada um de vós não perdoar do fundo do coração as faltas de seu irmão houver cometido contra vós. São palavras de Jesus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que desejamos que os outros vos façam por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. Vamos pedir agora aos médios que se movimentem e tomem seus lugares para o momento dos passes. Vamos lembrar a todos que as manifestações mediúnicas só estão autorizadas aos médios da casa. E nós vamos nos manter em oração, mentalizando a figura do nosso querido Mestre Jesus,
Vamos nos manter em oração. Querido amado Mestre, mais uma vez voltamos ao seu coração para pedir um amparo nesse momento dos passes. Envolva, Senhor, cada médium presente ao trabalho. Abençoa esses espíritos aqui, Senhor, que trabalharão em prol das nossas necessidades. E a nós, Senhor, que possamos, cada um de nós, estar receptivos a esses fluidos salutares em nosso benefício espiritual e físico. Que possamos então, Senhor Jesus, com a sua permissão, iniciar o momento do passe. Que assim seja. Graças a Deus. Que o Senhor Jesus continue a nos envolver com seu amor, envolvendo a cada um aqui presente. E vamos pensar um pouco mais sobre o que o Evangelho nos traz. Amar o próximo como a si mesmo. E Jesus resumiu os mandamentos dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E completando todos os ensinamentos e as leis, e ao próximo como a si mesmo. Parece uma coisa fácil para a gente entender, parece fácil usar a palavra amor, parece fácil na atualidade essa palavra ser usada de forma leviana. Esse amor a que Jesus se referiu, a essa lei que Ele nos traz, ela é muito ampla e requer de nós muita reflexão, buscar no íntimo de cada um de nós o que é o amor, como é esse amor, porque Jesus nos diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu me amo, eu sei amar, eu sei me amar para amar o meu próximo. E a representação através dessa parábola, quando nós pedimos a Deus: Senhor, me perdoe, Senhor, me ajude, Senhor, livra-me do mal, através da oração que Jesus falou e que fica para todos nós uma lição para refletir, para a gente conseguir obedecer a essas leis, obedecer a esses ensinamentos, porque se não amarmos a nós mesmos verdadeiramente, não saberemos amar o próximo. E como amar o próximo se só pensarmos em nós, em nosso bem-estar? Então, a cada momento da nossa vida, nós estamos aprendendo. A cada dificuldade, a cada situação que nós vamos passando, nós vamos buscando entender o que é e como é amar a Deus, representando, as leis, seguindo as suas leis, não incorrendo em falhas dessa lei, e perdoar ao nosso irmão, assim como nós queremos que Deus nos perdoe. Amar verdadeiramente, amar com sentimento de compreensão, de não dedo de acusação, amar compreendendo e compreendendo a nós mesmos, percebendo que se ainda não estamos plenos, integrados completamente às leis de amor que vêm de Deus, nós estamos também
caminhando. Então nos desculpemos a nós mesmos, mas sejamos perseverantes. Tenhamos esse objetivo, como o nosso estudo, né, que a nossa irmã apresentou hoje, falando, precisamos saber qual é a nossa meta, o que estamos fazendo aqui e como vamos alcançar essa meta, que é a integração completa no amor do Pai, no amor celestial que a todos nós envolve. E assim sendo, agradecemos a Deus a oportunidade dessa casa e desse trabalho. Graças a Deus. Vamos unir nossos pensamentos para a prece final. Senhor Jesus, querido irmão Clarence, voltamos aos vossos corações neste momento para agradecer por tudo que recebemos nesta tarde. O esclarecimento, as orientações, Senhor, esses fluidos salutares, todos esses recursos que por misericórdia de Deus está em nosso caminho para que possamos alcançar mais rapidamente o seu reino de amor. Envolva, Senhor Jesus, a cada um de nós aqui presentes. Envolva também, Senhor Jesus, os nossos entes queridos que já se encontram na pátria espiritual. Que eles possam estar sendo, Senhor, assistidos, amparados, orientados. Que eles possam estar receptivos a essas orientações. Que aqueles espíritos sofredores, os espíritos que desencarnaram de forma violenta, também aqueles que ninguém se lembra mais, que eles também possam, da mesma maneira, ser assistidos, Senhor, por esses espíritos amorosos, a orientar-lhe o caminho. Envolva, Senhor Jesus, os nossos governantes, que eles possam estar sempre com o seu evangelho de amor, a orientar as suas decisões. Envolva, Senhor, a nossa casa, os eventos que se dará no próximo domingo, dia 18, que tudo possa correr em segurança, em harmonia. E por fim, Senhor, pedimos por cada um de nós também aqui presente, que possamos receber, Senhor, os benefícios das suas bênçãos. E assim, com os corações agradecidos, pedimos, sobretudo a Deus, a permissão e dá por terminada a nossa prece, dá por terminada a nossa reunião de estudos e passos da tarde de hoje. E assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.